Noite, boa noite. Mais um Siriberando na Rede. Hoje vamos conversar com Ronaldo Heitor, um luthier. Vamos saber o que é essa profissão, como é que ele trabalha. Vai ser um papo muito legal. Daqui a pouco ele entra aí, vamos colocá-lo ao vivo, mostrar o trabalho dele. Ele vai nos explicar como funciona, que tipo de material ele utiliza. Vamos esperar o Ronaldo chegar aí. Quem quiser pode chegar. Os nossos Siriberandos na Rede ficam gravados aqui no Instagram TV e ficam também gravados no YouTube. Tá? Visitem o canal e se inscrevam no canal da Siribeira do YouTube. Professor Chico, o pessoal está entrando aí, estamos esperando o nosso convidado de hoje, nosso amigo Ronaldo Heitor, o homem que trabalha com instrumentos musicais. Vamos lá, deixa eu ver se o Ronaldo entra. Opa, o Ronaldo já está na área. Vamos convidar o Ronaldo aqui. Vamos lá. Ah, cara. Doutor Ronaldo Heitor. Diga, querido Roberto Câmara, como é que você está? Tudo bom, meu amigo? Tô joia, cara, graças a Deus tudo em paz. Tá um pouquinho É. escuro, né? Não, aqui é. Não, tá bom, tá bom. Você consegue iluminar mais um pouco aí? Eu tô escuro ou você tá escuro? Eu tô escuro. Peraí, melhorou? Melhorou um pouco, melhorou um pouco. É? Melhorou um pouco. Mas tá Mas bom, vamos lá, cara. vamos, Tá vamos bom. seguindo. Deixa eu ver se eu vou posicionando aqui. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, Tá vamos bom. lá. E aí, tudo tranquilo? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, dia de trabalho, mas tá tudo na paz. Deixa a galera aí, deixa a galera entrando aí, tá? Tranquilo. Pra gente começar o nosso bate-papo. Isso aqui ninguém tá vendo o que a gente tá falando, só tem eu e você, entendeu? Tranquilo. É, Vamos ver se o pessoal vai entrando aí para a gente conversar Hum, sobre luthieria, a arte de viver da arte. exatamente. Minha Ô, esposa já entrou aí também. claro, prestigiando, é isso aí. Mestre Careca também já entrou. Oh, que bom. É, Abraço por esse. O carequinha é original. Esse é originalíssimo, né? Grande mestre. Já tá aí, tá na área. O pessoal da Siriveira tá entrando aí devagarinho. Ronaldão, velho, vamos Oi, começar você explicando o que é o luthier. Vamos começar, vamos deixar o papo rolar. Porque assim, beleza. uma profissão que a gente não encontra em qualquer lugar e nem qualquer pessoa tem o dom para fazer isso. Então, me explique aí o que é, como nasceu, de onde vem, e conte aí. Bom, luthier é um termo que designa o profissional que trabalha construindo, reformando ou fazendo manutenção em instrumentos musicais de corda, tá? Tá, Originalmente, o termo advém de lut, se eu não me engano é isso, que é um termo árabe para designar o alaúde, que é um certo. instrumento digamos, medieval, provavelmente da própria Ásia, né, do Aham. Oriente Médio, tudo. Como existiu invasão dos mouros no século V, se eu não me engano, na Europa, Península Ibérica, tudo. Então, assim, a própria Europa, Espanha, Portugal, Itália, esses países que margeiam o, o Oceano Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, exato, eles sofreram essas invasões e sofreram também a influência cultural, tá? Então, assim, o termo surge a partir do instrumento, alaúde. Então, Certo. assim, aqueles que faziam os alaúdes eram chamados luthier. Na Itália, se eu não me engano, o termo é luthieri.
tá? Mas o termo mais difundido no mundo é luthier. E aqui para a gente no Brasil, luthier é justamente isso, o profissional que trabalha construindo os instrumentos, reformando esses instrumentos ou mesmo fazendo as manutenções. Eu, particularmente, preferi o setor, o filão desse trabalho com relação à manutenção. Certo. Muitos me perguntam, Ronaldo, por que você não faz instrumentos? Eu sempre entendi o seguinte, Roberto, que a ideia de fazer as manutenções é justamente devolver aos seus donos os instrumentos que eles supostamente têm, mas que nunca tiveram. É uma coisa bem, bem estranha isso. Mas o que acontece é o seguinte, muita gente compra o instrumento, o instrumento não vem ajustado e as pessoas acabam desgostando de querer aprender a tocar e acabam querendo vender os instrumentos ou deixam encostado. Então, através do meu trabalho, eu faço os ajustes desses instrumentos e devolvo aos seus donos. Passou a ter gosto, voltou, na verdade, a ter gosto pela música, ou mesmo passou, graças ao instrumento devolvido, ajustado. Então, Certo. acredite, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, existe uma questão também com relação ao luthier, que é o seguinte, dependendo do local onde você está, do estado, da cidade onde você está, o Certo. luthier é requisitado para fazer réplicas. Parece que o Ronaldo caiu. Oi, Caiu? oi, eu tô aqui, beleza. Viu? Então, Você estava falando da reconstrução, né? isso. Aí o que acontece é o seguinte, dependendo do local onde você está no país, dependendo da cidade, as pessoas buscam o trabalho do luthier para que eles façam réplicas de instrumentos. Então, um instrumento que custa mais caro, muitas vezes é feito pelo luthier a réplica a um preço mais em conta, entendeu? Aí o que Entendi, entendi. acontece? A pessoa pega aquela réplica e depois acaba estabelecendo relação de comparação com a réplica feita e o instrumento original. E muitas pessoas, por vezes, ficam insatisfeitas, porque o que acontece é o seguinte: quando um músico busca o luthier, ele já vai em busca de algo que ele não encontra no mercado. Então, ele Certo, quer um trabalho diferenciado. certo, Então, ele vai em busca de um instrumento exclusivo, com uma combinação de madeiras diferentes do que existe no mercado, madeiras mais caras, que são madeiras nobres, exclusivas, escolhidas exatamente para que o instrumento alcance determinada característica sonora, para que certo. o músico possa extrair do instrumento aquilo que ele tem de ideia do que seria um som ideal do instrumento, entendeu? E que ele não encontra no mercado. A Entendi, questão é, muita gente tem instrumento de R$ 300, de R$ 400 e não pode mandar fazer sequer o mais em conta com o luthier, tá? entendi, Aí entendi. entra o meu trabalho de manutenção para que eu extraia do instrumento, qualquer que seja, caro ou barato, aquilo que o instrumento tem potencialmente para oferecer. Entendi. Da forma como eu trabalho, muitos outros luthiers trabalham também, e existe ainda assim um mercado, até informal, de pessoas comuns que podem perfeitamente começar a entrar nesse mundo, a buscar conhecer um pouco a respeito e começar a trabalhar. Quando Aham. eu comecei na verdade, eu sou músico desde criança, eu sou de família de músico. Então, o que acontece?
Quando eu comecei a trabalhar, a mexer nos meus instrumentos, foi por uma necessidade. Eu tive essa necessidade, ia lá, mexia, fazia, ajustava. Não da forma como eu faço hoje, não profissionalmente como eu Certo. faço hoje, mas atendia as minhas demandas, tá? Por isso que eu não estudava na Assunção, só ficava tocando. Ah, Perolina, Perolina, É... entendeu? Então aí, resultado, eu comecei a fazer essas manutenções para mim, meus irmãos faziam também. Meu Aham. irmão, no ano de 1978, meu irmão fez uma guitarra baiana para ele, Ah, com madeira de caixote. Ali ali na Juqueira Ares, em frente à casa onde nós morávamos, se instalou uma representante comercial chamada Lemac. aham. Talvez seu pai lembre, talvez o mestre Careca lembre. E a Lemac, é, eles recebiam rolos de bobinas de papel e Certo. ficavam aquelas caixas ali com madeira maciça, mas eram Aham. madeiras baratas, de caixote mesmo. Aí a gente Entendi. pegava para fazer carrinho de rolimã. Para E descer a nessa Junqueira Ari, linha, né? lógico, ó, o cara mora em Salvador e não desce uma ladeirinha com um carrinho de rolimã, ele não sabe o que é Salvador, né, Não velho? sabe, não sabe. Não, não sabe. Eu descia também na João Ribeiro Caldas. Pois é, eu só não tive coragem de descer a mesquita. Mesquita. Não, se eu quero descer a mesquita, Deus, né, velho? Ele só para no Campo Santo. Ba- Pois é, aí resultado. Meu irmão pegou um caixote daquele, desmanchou e fez uma guitarrinha baiana para ele. Então, assim, a ideia, inclusive, desse bate-papo hoje de alguma forma, mostrar às pessoas, principalmente a turma lá da Siribeira, que de repente eles podem encontrar no meio onde eles vivem a matéria-prima necessária para eles fazerem instrumentos. Porque Certo. entenda, um bom instrumento não é aquele que custa 15, 20, 30 mil. Também é, mas você acredite, muitas vezes eu me surpreendo com um instrumento barato e me Aham. decepciono com um instrumento Conhecimento caro. caro. Aí às vezes eu vejo, porra, um dia desse a pessoa deu 16 mil reais numa guitarra. Não tinha, sabe, aquela coisa, porque o som, porque isso, porque aquilo. Gente, às vezes você não tem nem essa percepção. Às vezes o que vale é você ter um instrumento em mãos e você extrair o seu som. Porque também Uhum. tem isso, a mão do músico, acredite, pega qualquer instrumento e extrai dele o seu som. Aham. Claro, se você tem um instrumento melhor, mais bem elaborado, com melhores madeiras, é evidente, você vai ter uma resposta sonora de tocabilidade muito maior. Mas a gente vive num país com uma diversidade financeira, por assim dizer, entre a população muito grande. E na Uhum. maioria do caso, as pessoas são assalariadas. Então, de repente, a pessoa pode lançar a mão de um instrumento barato no comércio, ou de repente ela pode encontrar alguém que faça instrumentos mais em conta. Então, Uhum. acho que despertar, através desse bate-papo, a ideia de que as pessoas podem lançar mão de material comum e fazer um instrumento é muito bacana. Inclusive, a ideia hoje, lógico, evidente, não é ensinar a fazer, não dá para isso, Aham. tá? Mas mostrar um pouco do que é meu dia a dia a partir de uma necessidade minha, que foi a de fazer a manutenção dos meus instrumentos, e depois de um certo momento da minha vida, eu tive a oportunidade de ser profissionalizado, de me profissionalizar. Certo. Isso aconteceu graças ao contato com Elifas Santana, que é luthier. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele pelo menos uns 2 anos, 2 anos e meio, fora os anos que a gente passou próximo, tendo esse contato com música. Quando eu o reencontrei, ele estava fazendo a primeira guitarra de Armandinho Macedo, com aquela guitarrinha baiana branca da Floyd Aham. Rose, que foi a primeira guitarra baiana de Floyd Rose no Brasil, no mundo porque não existia.
mas no Brasil. Então, podemos dizer que do mundo também. E Certo. ele fez isso com maestria e deu super certo. E as guitarras baianas de Elifa estão aí, na mão de grandes estrelas como Armandinho, Luiz Caldas, Marcos Stress e outros tantos grandes músicos pelo Brasil, não só em Salvador, mas no Brasil e também no mundo. Em 1997, Scott Henderson ganhou de Elifas uma guitarra baiana. Scott Henderson é um grande guitarrista, conhecido Guitarrista. mundialmente, entendeu? Então, assim, de repente, um instrumento desse chega lá fora e os caras recriam o instrumento na sua forma de utilizar, de Aham. tocar. Então, assim, através de Elifas, a guitarra baiana teve esse boom, esse crescimento. E através de Elifas, eu tive a oportunidade de me profissionalizar. Eu estou no Legal, mercado há 20 anos. No legal. mercado há 20 anos e ajustando, fazendo manutenção de instrumentos que já fiz instrumento de 200, R$ 250, já fiz manutenção em guitarra de 55 mil. Aí Uhum. você recebe um instrumento desse e você fica. O que é que eu faço? Eu levo para casa, eu deixo aqui no lugar de trabalho, eu tranco, eu escondo, né? Que é uma pequena fortuna, 55 mil É, para você dar um instrumento, né? dá para comprar um Mas a Alante. guitarra dá, Dá. a azeitona custa mais caro, viu? Não, 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 não. Ronaldo, deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu vi que Diga. Ricardo entrou aí, nosso amigo em comum, Ricardo Ávila. Sim, Ricardo é o nosso produtor da turma da Siribeira, que está chegando por aí. sem E dúvida. o pessoal está ansioso por esse trabalho, né? A Siribeira vai lançar aí uns personagens, né? Vai ter uma turma aí. Ricardo entrou aí, a gente quer agradecer aí em público o trabalho de Ricardo, aproveitando que ele está aí lhe prestigiando, que o homem é A importante, nós. o homem é importante. Uma outra coisa é, quem está aí com a gente, seguir o Instagram da Siribeira e seguir o Instagram do Ronaldo, né? Ronaldo Heitor Luthier. Acho que é uma forma de divulgar o trabalho, né? Essa nossa conversa aqui também vai ficar salva no Instagram TV e depois eu vou baixar e colocar lá também no nosso canal do YouTube, tá bom? Legal. Mas, Ronaldo, vamos lá. Ronaldo acordou de manhã cedo, e aí? E aí vai trabalhar, o que é que rola? Como é o seu dia a dia? Você tem alguma coisa para mostrar a gente? O que é que você faz? Vamos para frente. Eu, trou- eu trouxe um violãozinho aqui para mostrar Aham, algumas coisas. certo. Em regra, o meu dia a dia é mesmo trabalho. Eu trabalho da manhã até o final da tarde, às vezes entro à noite também. E assim, o meu trabalho é muito diversificado. Eu trabalho com a parte eletrônica dos instrumentos musicais, trabalho com parte mecânica de ajuste desses instrumentos, trabalho confeccionando algumas pequenas peças, que no caso eu vou já mostrar no violão, que são necessárias para o funcionamento do instrumento. Então, meu dia inteiro de trabalho, e assim, pega um instrumento, faz um pouco, depois bota para lá, traz outro. Então, assim, é como se eu tivesse dialogando com o instrumento, o que cada um tem a me dizer. E na medida que eu vou fazendo essas manutenções, que eu vou dialogando, eu vou resolvendo aqueles problemas, entendeu? E o bacana da manutenção é que além de eu resolver as questões que são, por assim dizer, manifestas, aquelas que aparecem no instrumento, eu também trato das coisas que estão embutidas, mas que não manifestam como problema. Aham. Mas que se não forem corrigidas, elas podem, ao longo do tempo, virem a apresentar algum problema. Certo. Então, a ideia da manutenção é a correção dos problemas e a prevenção de futuros problemas. Tá? Aham. Aí eu trouxe aqui, eu vou mostrar. Pena que não está mais claro. Eu já acendi tanta luz aqui. Mas tá dando para Acho que ver, cara. Tá dando para ver. tá mesmo. Tá, Tô tá sim. bonito. Aí a esposa, só a esposa que pode responder aí. Rapaz, ainda bem. Olha aqui, ó. Um violão, tá? Esse violão aqui, por exemplo, ele tomou uma queda, mas ele não quebrou.
Aham. Só que como ele caiu com as cordas para baixo em direção ao chão, Certo. essa peça branca Chega um pouquinho para a sua quebrou esquerda. Para a sua esquerda, um pouco para a sua esquerda. Aí, aqui. aí, aí. Pronto. Essa peça branca quebrou. Certo. A gente chama de pestana. Aham. Então, eu tive que confeccionar uma peça nova em osso para substituir, que já é essa aqui, Tá, tá? esse trabalho quem faz é você ou você compra essa? Você compra a matéria-prima e faz a pestana, esculpe, digamos assim, ou você já compra ela pronta? Olha, quando eu encontro pronta, eu confesso a você que eu prefiro comprar. Tá. Mas eu já fiz muita pestana de osso, indo no açougue, pegando, escolhendo o osso, É meu, cara? verdade, cortando, cozinhando aquele pedaço de osso. Tem um processo que faz com bicarbonato de sódio, tudo, para ele ficar mais branquinho. Depois eu vou esculpindo a peça até ela ficar nesse formato aqui, ó. Eu trouxe uma pronta, que essa é de comércio, essa é que a gente compra pronta. De Certo, qualquer forma, o resultado também é o mesmo. Aqui, ó, certo, certo. tá? Essa aqui Aham. foi comprada pronta. Mas o trabalho é exatamente esse, ó. Dá para ver as canaletazinhas daí? Dá sim, dá sim. Pois é, ela já vem divididazinha tudo. É porque às vezes a medida do violão não permite que a gente utilize uma peça pronta. Porque Certo. na verdade, às vezes não é só desbastar as laterais para ele caber ou a altura. Às vezes ele vem já com esses sulcos abertos, essas aberturas, essas ranhuras, e a gente precisa trabalhar para redimensionar a distância das cordas. Aham. Então, às vezes, o trabalho que você tem para, por assim dizer, para cegar uma peça nova e refazer, às vezes é mais fácil você pegar uma e fazer de uma vez. Comprar, fazer do zero. Exatamente. O que é chato é que realmente, depois que você tem esse trabalhão, às vezes você não consegue, como é que eu posso dizer? Tirar um valor, você mensurar um valor para Aham. fazer uma peça dessa. Porque veja Certo, só, a indústria pega, a máquina pega e faz isso aí 1.000 por hora. certo. O luthier passa uma manhã fazendo uma peça dessa. Entendi. Aí eu vou mensurar qual o valor para fazer uma peça, né? Aí entra naquela questão. As pessoas querem pagar o mínimo possível. Sim. Lógico, a gente mostra a necessidade do que precisa ser feito para que elas entendam que aquilo que elas vão pagar para o luthier fica no instrumento. Tem isso também. Quando você dá quando você paga em contrapartida do trabalho do luthier, você está levando a benfeitoria no seu instrumento para casa. Aham. É isso que eu tento fazer, mostrar às pessoas para que elas entendam que o instrumento, depois de passar pela mão de um luthier, ele se valoriza. Mas Certo. ele se valoriza nessas pequenas coisas que às vezes a gente não dá conta, mas que fazem diferença. Vamos supor, o rastilho de osso oferece uma qualidade que a mesma peça feita de plástico não oferece. Uma peça feita de plástico custa o quê? 4, 6 reais. Uma peça dessa de osso na loja, na mesma loja, custa o quê? 20, 25 reais. Aí o Aham. cara compra mais barata. Só Certo. que a peça de plástico, ela filtra as frequências. Então, ao invés do som do violão sair, Sair. ele fica mais preso, mais tímido. É como se você pusesse papel debaixo das cordas. Aham. Lógico, funciona, funciona. Funciona. Mas a qualidade não é a mesma. Aí são Entendi. essas coisinhas que o luthier precisa também traduzir. Às vezes até a gente precisa deixar o instrumento com a sonoridade um pouco mais contida, porque dependendo da qualidade do instrumento, às vezes, você percebe que o som meio que embola. Então, se você coloca uma peça que dá uma certa estridência ao som, você sente que algumas frequências não são
não ficam bem definidas. Certo. Então, às vezes, você coloca uma peça que deixa o som mais opaco, justamente para enaltecer algumas frequências que o instrumento não tem. Uhum. Então, a gente trabalha, o luthier trabalha o tempo inteiro é, avaliando o instrumento a partir de quem o instrumento é, das Quem, características que ele tem, quem ele é entendeu? e para quem ele vai, né? Quem é o Também, músico, né? exatamente, tem tudo a ver. Porque É, uma coisa é uma guitarra que para um guitarrista de heavy metal, por exemplo. Outra coisa é sim, uma guitarra para um cara que toca bossa nova. Ou outra coisa é uma guitarra para o cara que faz o axé, né? exatamente. Inclusive, nesse sentido da questão do instrumento para um instrumentista e o estilo que ele trabalha, existem algumas guitarras, vamos supor, a guitarra semiacústica. Tem delas que a peça, a ponte que sustenta as cordas, é em metal com a base em madeira. Tem umas Certo. que ela inteira é em madeira. Então, quando você tem uma peça que apoia a corda que está vibrando em madeira, você filtra algumas frequências, então o som fica mais comportado. Isso Uhum. para uma semiacústica é interessante. Para uma guitarra que você precisa de mais agressividade na sonoridade, você não pode fazer isso, senão você mata o som. Então, de acordo com o instrumento, com a característica do instrumento e com a utilização desse instrumento, você define algumas coisas para você enaltecer ou não algumas frequências. Entendi, entendi. Entendeu? O luthier que trabalha com manutenção também tem essa responsabilidade, não só quem constrói, mas também quem faz as manutenções, porque ele pode readequar, recaracterizar o instrumento a fim de que ele tenha um outro rendimento que esteja de acordo com a solicitação de quem toca. Mas não é uma Uhum. solicitação de pedido, é uma solicitação de tocabilidade. Entendi. Feeling. É um É, universo maravilhoso. você trouxe mais coisa para mostrar para a gente. Você falou aí do rastilho, da fabricação, né, a Sim, possibilidade de você fazer, que eu achei, pô, sabe? Na verdade, é um artesão, né? O luthier, então ele sim. vai trabalhar, porque você vai ter que saber exatamente as distâncias para cada corda, né? Você precisa. Então você vai. Essa peça que você nos mostrou é um verdadeiro artesanato, né? Sim, Então, às sem vezes dúvida. encontra pronta, mas a pronta não vai se adequar à necessidade do instrumento que você está fazendo a manutenção. Às vezes não. Às vezes você tem que redefinir a peça pronta, ou mesmo, preferencialmente, às vezes até você fazer, porque acaba realmente o resultado sendo diferente. Para você ter ideia, eu já lhe respondo no que você questionou. É, Às vezes você pega um pedaço de osso e corta. O osso, apesar de ser compacto, ele ainda assim, dentro da sua fibra, da sua estrutura, você encontra umas partes um pouco amareladas. Sim. É como se ali fosse uma parte, digamos, não digo oca, mas é como se ele tivesse alguma contaminação, talvez da formação óssea, talvez do próprio tutano, eu realmente não saberia Aham. dizer. Aquela parte ali, não, de preferência, não deve ser utilizada, porque ali o som pode ficar opaco. Entendi. Então, até na escolha do material, é interessante que você consiga um pedaço de osso que seja todo uniforme, para Entendi. você ter um resultado que você possa mensurar qual seria ele. Porque se Entendi. você bota um pedaço de uma peça que tem uma parte, mas tem essa mescla, ele pode oferecer uma outra condição sonora, Deixa, tá? deixa ele, deixa, Diga. segure aí a minha pergunta, porque surgiram duas Uhum. perguntas aqui agora que eu acho super interessantes. Ah, Primeiro, o nosso mestre Dudu, lá da Siribeiro, coordenador, sim, ele pergunta. Dudu, um Dudu, abraço. lembra de Dudu? Lembro. Eu vi Dudu era pequenininho. A gente dava cascudo hoje em dia. Tá doido da cascuda do Dudu? Deus me livre. Eu nada. Ele fez uma pergunta aqui para você, se você já alguma vez amplificou algum berimbau e se acha que se isso é possível. Essa é uma pergunta.
E a outra aqui, o seu amigo, que agora é nosso amigo, Lenildo, disse que você produziu um super cavaco de 5 cordas. Bicho, conta essa história aí, cara. Vamos lá, desembucha. Bota pra fora Eu não essas coisas, acredito. meu irmão. Ele falou, super cavaco de 5 cordas. Botou aí. Eu tô de olho, Rapaz, eu tô de olho. pô, Lenildo agora foi feliz nessa lembrança, viu? Sabe para onde eu fui agora? Para a Hã? porta da Biblioteca Central, cara. Pô, velho, dos barris. Na General Abatu. Exatamente. Vivi ali na porta, né? Era uma beleza. Aquela época era boa demais, né? A gente podia fazer as coisas que hoje a gente não deve fazer. Quem sabe É. eles respeitem meus cabelos brancos, mas Ou a falta dos cabelos. também tem tanto peso quanto, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou já para essa história do Lenildo. Deixa eu responder para mestre Dudu. Aconteceu uma coisa engraçada que você deve se lembrar. Meu irmão tinha um birimbau, meu irmão Rogério, e a gente acreditava que o birimbau tocava com a boca, deveria ser tocado com a boca para fora. É. E aí você chegou e disse não. O birimbau tem que ser tocado com a boca para dentro, para você modular um. Sim, sim, Não é sim, isso? sim, Só que sim. na cabeça da gente, se você vira a boca do birimbau para o corpo, você abafa o som fica preso, o som não sai, o som não se propaga. Uhum. Então, Dudu falou agora a respeito de amplificar o berimbau. Eu já tinha a ideia do berimbau amplificado já da forma errada de tocar. E você me corrigiu, disse não, é o contrário. Mas assim, respondendo de fato, Dudu, não, nunca pensei, mas acredite, é um projeto que a gente pode tentar e pode dar super certo. Aliás, é possível que com certeza alguém por aí já fez isso. Mas olha, Aham. não vou aceitar como desafio, não. Nunca aceite o desafio de um mestre de capoeira, né? Aprendi isso com Luiz Caldas. Mas aceito sim a sugestão e vou pensar mesmo a respeito. E acredite, não deve ser difícil. Não deve ser difícil, não. Porque já existem sistemas, bem simples, inclusive, que podem ser acoplados para se fazer essa amplificação. Inclusive, esse mesmo princípio da amplificação para o berimbau, eu já uso no meu bandolim. E dá super certo. É Uhum. através de umas pastilhas chamadas piezoelétricas. Sabe aquele captadorzinho de contato que a gente bota uma massinha e prega no tampo do instrumento? Sim. É É isso, aquilo. isso. Só que, na verdade, existe um segredinho ali que foi algo que eu descobri com o passar dos anos. E muita experiência e mexer muito. Eu sempre fui muito curioso. Desde criança, sempre mexi para tentar encontrar alguma coisa que respondesse aos meus questionamentos. Aham. E aí, o que foi que eu fiz com esse captador? Ao invés de eu botar a massinha e prender, eu tirei uma espuma que ele traz por cima e coloquei ele enfiado debaixo do cavalete. Então, a pressão das cordas Entendi. faz com que o rendimento do captador se dê de forma muito melhor. Então, enquanto você coloca um captador de contato com massinha no tampo de um instrumento, você pode amplificar muito mais quando ele recebe a tensão, a pressão das cordas, Uhum. É, tá? ó. Oi. Lembrando que a gente entrou agora uma nossa amiga Tita Alves, cantora aí, um beijão, Tita, amiga nossa de longas datas, tocamos juntos com ela, Que bom. sensacional, gente muito nossa. É, lembrando que, Ronaldo, existe um projeto embrionário junto com o Ricardo da turma da Siribeira, para a gente fazer umas oficinas lá na Siribeira. Sim, De repente, as ideias podem surgir e a gente pode desenvolver esse tipo de coisa lá, né, com os meninos. sim, é lógico, isso já está aceito. É porque, na verdade, enquanto eu não encerrei a minha faculdade, minha vida não era a mesma que é hoje. Você sabe,
Ó, você fez seu doutorado, você sabe que é lenhando, né? E assim, para mim que tinha notas maravilhosas no Assunção, você imagina o TCC. E uma dificuldade, abrindo aqui um parênteses, que eu encontrei no TCC foi o seguinte: existem as regras de escrita, existem as regras de para buscar ideias, pensamentos, escritas, para você citar, uma série de coisas. E eu sempre fui um pouco avesso a essa questão das Aham, regras. aham. O Eu modelo. sempre, exatamente, eu não me adequo muito a uma série de modelos. É. Para você ter ideia, eu era criança e eu ganhava os carrinhos, eu retirava as rodas dos carrinhos, enfiava em caixa de pasta de dente e deixava o carrinho bonito, parado e usava as rodinhas. É. Então, assim, eu sempre fui transgressor, mas transgressor não no sentido jurídico No das bom sentido, coisas, no mas bom sentido. No sentido de criar e exatamente. sair daquela caixinha. Exatamente. E eu acho que, inclusive, esse é um dos pontos bacana que dão ao luthier a condição de olhar para uma coisa e fazer dela outra, que de fato é o que o luthier faz. Aham. Você pega Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e você compõe uma música. E olha, quantas músicas existem no planeta, em vários Infinito. tempos. É E infinito. você Exatamente. E você pega as mesmas notas musicais, com terças, quintas, nonas, aumentadas, enfim, como quer que seja as suas variações do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e você cria uma infinidade de coisas que existem no mundo e a gente conhece uma parte delas, outra não. O luthier pega um pedaço de madeira e transforma. Então, essa coisa da transformação, da transgressão, está comigo desde sempre. Então, escrever o TCC para mim foi penoso. Por isso, porque eu queria ir além, mas não é ir além Sim. tecnicamente, é ir além no sentido de sair da casinha. É. Não, mas é isso aqui, aí você tem que se readequar. Aí aquilo começa a lhe incomodar e você tem que fazer de qualquer jeito. Então Ó, você bem sabe que não é fácil. Lenildo disse que é para você não fugir da pergunta dele, para falar Não, do super cavaco de 5 cordas. não, vou responder sim, e vou responder agora. A questão foi a seguinte: Armandinho Macedo lançou no ano de 83, e foi em 1983 ele lançou a guitarra baiana de 5 cordas. Quando eu olhei aquilo, passou no Fantástico. Quando eu olhei aquilo, eu disse, porra, velho, peraí. Aí peguei o cavaquinho, e o meu cavaquinho, na verdade, nem era meu, era de meu irmão Rogério. Ele tinha um braço mais largo. Essa largura de corda Um pouquinho para para. Aí, corda. aí, isso. Isso aqui, essa largura. Porque o Certo. cavaquinho normalmente ele tem um braço bem fino. Essa distância entre as cordas é bem pequena. E Aham. esse nosso, a largura era bem maior. Então cabia a quinta corda. Aí eu peguei e fiz o seguinte: eu peguei uma tarraxa de bandolim que tem 4 cordas, quer dizer, perdão, que tem 8 cordas, mas ele é dessa forma aqui, Certo. né? Um, dois, três, quatro, e cortei, deixei só com 3. Aí eu utilizei 2 do cavaquinho numa parte e 3 do bandolim, porque um eu cortei. Então Certo. eu fiquei com 5 cordas e adaptei o instrumento. E aí, uma semana depois, o Ronaldo estava na porta da biblioteca Biblioteca. com o cavaquinho de 5 cordas. O cavalete, que é essa parte aqui, que sustenta Sim, as cordas, sim. tá dando para ver legal aí? Tá dando para ver. Pois é, eu redimensionei os furos, eu achei uma broquinha pequena, encaixei numa carga de caneta e fiquei girando aquilo para furar a madeira e redimensionei a distância das cordas para fazer o espaço para a quinta corda. A quinta corda que eu coloquei no cavaquinho foi uma corda do violão de um amigo nosso aí dos Barreis, José Teófilo, Theo Filho. O filho dele se chama Davi, é bem parecido com ele. Ele mora Não. como- ele mora nas imediações da Almeida Sande. Quem sobe o Salete?
Sim, segue direto, aquela rua que segue sim, direto ali sim, em frente ao sim, sim. Salete. Ele mora por ali. E uma corda do violão dele tinha quebrado, era uma corda importada, toda lisa, toda diferente. E quando eu cheguei, disse, pô, vou botar aquela corda. Quando eu botei, a corda não servia, quer dizer, ela era mais curta porque ela tinha quebrado. Eu não me apertei. Eu peguei um pedaço de arame, amarrei, fiz um armengue com a corda e fiquei com a extensão de corda dentro do braço do instrumento, quer dizer, do apoio até o outro apoio, Aham. e daqui para cá, que era o que faltava, eu amarrei o arame e fui para a rua, para os barris, com o primeiro cavaquinho de 5 cordas que eu pelo menos tive notícia, acho que ninguém fez outro, e alguém dos barris fez outro, mas eu já conto essa história. E eu acho que eu fui o primeiro maluco que saiu com um cavaquinho de 5 cordas nos barris com a quinta corda emendada de De arame. arame. Sabe qual foi o segundo cavaquinho? É. Lembra de Gustavo, o guitarrista que tocou na banda Mel? Era meu vizinho, jogava botão comigo. Era meu vizinho, Gustavo. Pois Gustavão. é, pois é. Ex de Gretchen? Eu já não sei. Não. Mas rapaz, eu soube muitos anos depois que ele tinha casado com Gretchen. Não, não sabia, tô por fora. Foi, Tô casou por com fora. Gretchen, mas já separou, enfim. Aí, resultado, passado uma semana que eu apareci com o cavaquinho, ele apareceu com outro. O cavaquinho que ele fez de 5 cordas. É porque, na verdade, existia, assim, uma certa, entre aspas, competição. Competição. Não tinha inimizade, nunca teve. Ele é uma pessoa querida. Mas, assim, ficava aquela coisa assim de um tocava e outro tocava. Esse é o Isso era melhor. sadio. Mas isso era sadio porque impulsionava a gente a querer fazer mais, Sim, é. né? Não existia competição, mas existia aquela É. coisa assim de, pô, ele fez, vou fazer, aí ia além, aí ficava um subindo, outro acompanhando, tal, aquela coisa. Até que eu vim embora para Aracaju e ele estourou com Banda Mel na época. Aham. Mas o segundo cavaquinho foi o de De Gustavo, o primeiro foi o Gustavo. meu. Tenho esse cavaquinho até hoje. É mesmo, cara? Mais ou menos. Fizeram um serviço aqui em casa e levaram meu cavaquinho, mas eu vou reaver. É, acharam o cavaquinho bonito, todo estouradinho e levaram, mas eu vou reaver. É, Não é difícil, né? Por ele ser singular. e por mais que ele tenha transformado, existem coisas nele que só eu sei. Então Tá. ele não teria restaurado a ponto de eu não reconhecer mais. E eu mais ou menos sei quem foi. Qualquer hora dessa quando eu tiver a fim de perder um dia de trabalho, eu vou lá e pego. Deixa ele fazer uma Aguardar. pergunta. Deixa ele fazer uma pergunta, Diga. Ronaldo. Tem um Oi. instrumentozinho aí pra você fazer um som pra gente, cara? Rapaz, E tem. aí? O que é que vai rolar aí? Pô, vá, velho, vá. Toque aí alguma coisa pra gente ver um luthier com o seu instrumento. Imagine, cara, ó. Pô, que nem um mestre de capoeira com o seu berimbau. Né? O cara tem um berimbau preferido. Pô, o luthier deve ter o instrumento dele preferido. Então, bicho, joga um som aí, vá. Ó, Ricardo tá aí falando que só você conseguia tocar guitarra baiana em certos horários. Tá aí, Ricardo, é cheio de história. Rapaz, na verdade, minha vida era tocar, né? Uhum. Eu tocava o dia inteiro, o dia todo. Porque o que acontece também é o seguinte. Ó, a Tiete Mó já mandou você tocar brasileirinho, viu? Acho bom você tocar brasileirinho. Dona Vera. Ah, tá. Ó, então, tá certo. Lógico que eu vou tocar, né? Como é que não toca? Oi. O sofá daqui é muito desconfortável. Vamos tocar brasileirinho. Viu, Roberto? Veja Sim. só, eu lá em casa era assim, meus irmãos saíam e voltavam com os comentários do que eles viam na rua. Eu não saía, eu ficava em casa tocando e eu tocava escondido, eu não queria que ninguém visse. E aí, quando eu estava por ali e tal, aí eu escutava os comentários, tal, não sei o quê.
E se falava muito naquela época, uma coisa que de fato é verdade. Pela manhã, o músico, quando acorda, o rendimento é pequenininho. O negócio é à Aí eu noite, disse, né? exato. Aí eu disse, rapaz, eu vou quebrar isso. Aí o que é que o Ronaldo chegou a fazer? Era, o dia todo, era uma coisa louca. Eu não sei como minha mãe não me internou. E um dia ela disse, olha, eu vou lhe botar no internato. Aí eu disse, rapaz, é sério, porque meu irmão já tinha ido, eu sabia que a promessa podia se cumprir. E aí não, aí eu peguei e aliviei um pouquinho. Eu deitava para dormir e ficava com o bandolim tocando. Tá, 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 tá. Aí quando eu cansava, eu botava o bandolim do lado da cama, dormia. No outro dia, quando eu abria o olho, a mão fazia isso aqui do lado da cama, eu pegava o bandolim. Era assim, o tempo todo. Era uma coisa maluca. Mas enfim, já passou, hoje eu não toco mais. Já vou dizendo que eu não toco mais, daí eu parei de tocar. De vez em quando eu dou uma bicadinha aqui e ali, mas assim, Sim. pela diversão mesmo, tá? Só que essa questão que você falou aí de capoeirista e berimbau, não sei se é todo capoeirista que toca berimbau, mas eu Não, sei que mas todo capoeirista sabe dar um salto mortal, né, nem Roberto? todo. Nem todo. Sabe? Ele pode prometer e não cumprir. Nem todo. Ele pode prometer e não cumprir, mas ele sabe, Vambora, né? rapaz. Ricardo tá aí, ó. Ricardo tá dizendo que vai lá na Siribeira pra gente fazer aquele nosso projeto junto com a turma da Siribeira e o Ah, projeto da música com o nosso luthier Ronaldo Heitor. Olha lá, tá dizendo que vai sim, marcar para sim, nossa ida lá. certo. Agora, para a gente começar a pôr corpo nisso, deixa eu lhe falar. Lógico, esse ano realmente não dá Tá mais, até difícil, tá difícil. por conta desse negócio de pandemia tudo. Vamos deixar a coisa adiantar mais um pouquinho. Certo. Eu acredito que É março, isso aí. abril, quem sabe maio do ano que vem, a gente Aham. consiga. E aí a Tá. gente bola direitinho, tem um tempo bacana para isso, e aí a gente faz essas oficinas, faz no final de semana. Eu levo as ferramentas, inclusive ainda abrindo parênteses antes de tocar alguma coisa, chamar atenção que o trabalho do luthier pode ser feito com ferramentas simples, tá? Eu Joia. trouxe um bocado de ferramentazinha aqui, alicate, torquês, né? Aquele alicatezinho de corte também, Aham. coisas simples do dia a dia, chave de fenda. É isso, não existe mágica. A mágica do trabalho do luthier está na transformação, entendeu? Aham. Ou você transforma algo que não é em algo que passa a ser, ou você transforma algo que já existe em alguma coisa que potencialmente aquilo tem para oferecer, que é Aham. como eu faço no meu trabalho. Pegar um instrumento que está desajustado e colocar ele funcional, entendeu? E que Entendi. muitos luthiers às vezes não gostam, preferem fazer a construção. Eu optei por isso justamente para oferecer a condição das pessoas que não podem fazer um instrumento, não podem contratar o serviço para que seja feito o instrumento, mas que tem qualquer instrumento. Vamos pegar qualquer instrumento e botar legal para ele tocar, para ele funcionar. Eu acho que a tônica, a ideia inicial, inclusive para levar para a oficina, é essa, para levar Legal. para essa comunidade a possibilidade deles terem contato com uma arte que eles também vão poder fazer com o que estiverem em volta, Legal. né? Isso é Legal. bacana. Legal. Bacana. Ainda assim, só para encerrar essa questão, apareceu uma vez no Fantástico, não, acho que foi no Faustão, já tem alguns anos, um cara que pega palhas de coqueiro e faz um instrumento de sopro, com som parecido com de saxofone, uma coisa assim. Você imagina, você pegar um bocado de palha de folha de coqueiro, arma de uma forma, você sopra e sai som. Que Pô, loucura! legal, cara. Legal. E de repente o cara ensina a fazer um negócio desse, e você acaba tendo um instrumento musical. Aham. Uma orquestra em São Paulo criou um instrumento chamado chinelofone. É aquele que E o bate cara no tubo. no tubo, exatamente. Aí, por que chinelofone? Chinelo é como vibrafone, como Aham. um instrumento que você tem modulação sonora a partir do tamanho dos tubos e você bate, que é o princípio do órgão, aquele Sim. órgão de tubo. Sim, O sim. princípio é esse.
Só que tem uma fonte soprando o tempo todo, porque o cara fica É, pedalando o pedalando. fole, e aquele fole vai fazendo o ar passar pelos tubos, ele vai modulando, e na medida do tamanho do tubo, ele tira vários sons. Xilofone é justamente isso. Quando você bate o ar que está dentro do tubo, ele vai gerar sonoridade de acordo com o tamanho do tubo. E é justamente isso, uma coisa extremamente simples. Tubos e conexões Tigre, Tigre. Havaianas, e você faz o instrumento, Massa, velho. né? Manda o som Pode aí. ser. Manda o som. Bora. É brasileirinho, é? Não sei, cara. É você que sabe. É porque o sofá é desconfortável. Então manda ver. Ê, Maravilha, meu irmão. Vixe, Sensacional. os dedos Sensacional. duros, velho. Vamos fazer o seguinte. Oi. A gente ainda tem 10 minutos. Você tocou uma escolhida pela Dona Vera. Agora uma escolhida Ah, pelo Ronaldo. Uma que ele gosta de tocar. Vá, manda ver. rapaz. Vá, manda ver uma que você gosta de tocar. Menino, quem foi teu mestre? Teu mestre foi Salomão. A ele devo dinheiro, saber obrigação. O segredo de São Cosme, quem A sabe? de São Damião. Olê, água de beber, camará. Rapaz, Armandinho, quer dizer, na verdade, Tayane, do mestre. Aliás, não, Pombo Correio. É. Beleza. Salve Morar Moreira. Salve Morar Moreira, né? Hein? Não é Morar Moreira? Na verdade, a música é de Osmar Macedo, seu Certo. Osmar, e a letra é de Moraes Moreira. Eu acho que é Porque, Moraes. na verdade, essa música já existia, mas somente instrumental. Aham. E aí Moraes Moreira, que foi o primeiro cantor do trio elétrico, também foi responsável Isso. por colocar letra em praticamente todas as músicas, né? Todas as músicas, se eu não me engano, do trio, ou, lógico, a grande maioria delas, foi autoria de Moraes Moreira.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Já estamos encerrando? Rapaz, estamos, porque daqui a mais 5 minutos. Porque você tinha mais alguma coisa? Quer que a gente abra outro bloco? Tem mais coisa para falar? Não, na Aqui, verdade, bom. porque assim, a gente costuma acabar no bom, entendeu? Para deixar aquele gostinho de quero mais para a galera. Né? Ah, tá bom. Então vamos tocar outra. Vamos lá. Antes, porém, eu queria deixar uma mensagem. Fala, meu Primeiro, amigo. agradecer a você o convite, tá? Ao pessoal da Siribeira, através de você que fez o convite, ao meu querido mestre Dudu, ao meu queridíssimo mestre Careca, O tá? Carequinha, o Agradecer Carequinha. o Carequinha, agradecer muito a ele, porque através desse olhar que ele teve com relação à comunidade, à necessidade da comunidade, ele e a família Câmara se lançou Uhum. em prol dessas pessoas, em prol dessa comunidade. E vocês estão conseguindo fazer um trabalho extraordinário, transformando a vida de pessoas, tá? Empoderando pessoas. Isso é muito importante. Se as pessoas no Brasil tivessem essa inclinação para fazer o que vocês fazem, rapaz, nosso Brasil seria outro. E outra, vocês mostram que é possível que nós, enquanto população, enquanto povo, possamos fazer, que nós temos condição para isso. Tá? Então, nesse sentido, agradeço o convite, agradeço pelo trabalho, espero realmente em breve estar lá para conhecer esse trabalho pessoalmente e poder contribuir de alguma forma. Eu e Ricardo Falcão Ávila, nosso grande projetista, desenhista, designer, ele é tudo. Meu amigo, muito obrigado, muito obrigado. Vai ser um prazer, você sabe disso. A gente está desenhando isso aí e vai acontecer. Na hora certa vai acontecer. Tá? Sim, sem dúvida. Manda, Eu também manda, confio muito nisso. manda ver em outra aí. Vamos lá, maravilha. Tayane, também de seu Osmar Macedo. Maravilha, meu amigo. Os dedos Ronaldo, duros. muito obrigado. Olha, essa live vai ficar salva no Instagram da Siribeira e no canal do YouTube da Siribeira. Quem quiser Beleza. assistir novamente, dá um clique lá, se inscreva no canal do YouTube, se inscrevam no Instagram da Siribeira e se inscrevam no Instagram do nosso amigo Ronaldo Heitor Luthier. Sigam, tá bom? Com Ronaldinho, certeza. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deus me pague. Estamos esperando você lá em Siribinha, hein? Com certeza, querido. Estaremos lá. Eu, Vera, e vamos levar Keila Joia, também, Ritinha, vamos joia, levar a turma joia. do INSA, vamos fazer uma festa boa lá. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Fica com Deus. Se cuida, meu irmão. Se cuida. Você também, querido. Saúde e muita paz para vocês e gratíssimo pelo convite. Muito obrigado. Um grande abraço. Outro. Tchau, Tchau, tchau. tchau.